Fala galera, hoje trago obra nova no canal para vocês. Desde já, peço que você se inscreva e deixe seu like para nos motivar a trazer mais conteúdos como esse. Hoje eu vou estar fazendo um pouquinho diferente, vou estar narrando essa história e fazendo recap com a minha própria voz. E se vocês gostarem, peço que vocês aí deixem seu feedback nos comentários. Então, sem mais delongas. A história começa com o nosso protagonista chamado Moon-Lee. Ele está fazendo um ritual e pedindo aos deuses que deixem ele voltar no tempo. Ele está disposto a desistir de 5 anos de cultivo para poder consertar os seus erros. Ele volta no tempo no ano de maio de 2017. Ele vê que realmente conseguiu voltar no tempo. Ele voltou para a universidade que ele estudava antes. Emocionado por ter conseguido, ele promete para sua mãe e para sua irmã mais nova que ele voltou finalmente para poder consertar seus erros. Ele promete para si mesmo e seus pensamentos a uma pessoa chamada Zhou Xiang que desta vez não vai permitir que ele prejudique a sua família. A cena corta para o dormitório da universidade. O nosso prota entra no seu quarto e vendo as horas ele pensa para si mesmo que precisa ganhar dinheiro para mudar a situação da sua família, mas que por enquanto precisa de dinheiro rápido. Então assim ele vai na net e procura emprego. Ele vê que tem uma loja precisando de funcionários. Ele pensa para si se deve, se ele vai tentar. De repente entram as pessoas do seu quarto, seus colegas de classe, e fala para o prota que ele não assistiu às aulas hoje novamente. Esses caras eram os caras que faziam bullying com ele antigamente. Ele fala para o prota que eles estão com fome e que é para o nosso prota levar o jantar deles hoje à noite. O nosso prota ignora eles. Ele pergunta ao nosso prota se ele não tem medo que ele conte o segredo dele a toda a classe, já que essa universidade é para pessoas ricas e o nosso prota é pobre. Ele fala insultando o nosso prota que ele não é de uma família rica, que ele é um falso, porque ele é pobre, e que vai fazer com que todos na escola saibam. Um dos figurantes fala para ele não agir desse jeito, tentando acalmar um pouco a situação, e que se o prota quer fingir ser rico, que ele seja rico. Ele fala para o nosso prota que já que são companheiros de quarto, ele fala para o nosso prota mostrar a ele um pouco de apreço por manter isso em segredo. O nosso prota já irritado, pega o seu portátil e põe na mochila, e fala que deixa eles saberem do segredo. E saindo fala que não se importa. Um dos figurantes irritado, vendo o nosso prota sair, com raiva xinga nosso prota e fala que ele é um arrogante. O nosso prota no momento só pensa em uma maneira de recuperar o seu cultivo. Ele vai até uma loja para vender o seu laptop. Ele pergunta a ela quanto vale o laptop dele. Ela fala que vale $800 e que esse laptop já é usado há mais de 3 anos e está desatualizado. O nosso prota pensa para si mesmo o quanto a sua mãe poupava durante vários meses para poder comprar um laptop e que agora só vale $800. Ele pensa para si o como ele andava brincando e vivendo a vida de rico, em festas e gastando dinheiro que sua mãe trabalhava muito para poder ganhar. E muito arrependido ele lembra que quando estava sem dinheiro, ele forçava sua mãe a mandar mais dinheiro para ele. E por trabalhar muito, a condição física da sua mãe piorou. Enquanto está perdido nos seus pensamentos, alguém lhe chama. Ele vê que é a sua irmã mais nova. Ele pensa para si que na sua vida passada, por causa da sua irresponsabilidade, ele arrastou sua irmã para os seus problemas e por conta disso ela cometeu suicídio. Ela pergunta o que há de errado com ele. Ele fala que não é nada e olhando para ela, ele fala que desta vez vai protegê-la. Ela tira da bolsa $5.000 que ganhou do seu trabalho de meio período. Ela manda ele pegar e parar de ficar pedindo dinheiro à mãe. Ele fica surpreso. Ela pergunta ao nosso prota se ele está sendo burro. Ela fala que ele ameaçou sua mãe, que deixaria a escola se ela não desse dinheiro a ele. Ela pergunta se ele achou que ela não saberia e que também sabe que ele anda brincando com seus amiguinhos. Ela fala para ele cair na real e dar o dinheiro a ele. O nosso prota responde que não precisa disso, que ela pode guardar isso para ela para usar na escola. Ela responde que já desistiu da escola. Ele pergunta por quê. Ela fala que há uma montanha de dívidas em casa e que muitos cobradores de dívidas têm perseguido eles e como a mãe poderia pagar as suas dívidas de volta se é uma quantia muito grande e parou de ir à escola para poder trabalhar. O nosso prota arrependido dá um abraço em sua irmã e pede desculpa a ela.
Ele fala para ela que dê a ele alguns dias e pede para ela confiar nele, que ele resolverá esse problema. Ela olha para ele e pensa para si mesma que há algo diferente nele. A cena corta para o nosso protagonista na loja comprando materiais para poder melhorar o seu cultivo. Ele sai da loja e vai para um lugar mais recanteado, onde ele possa preparar a sua poção. E ao preparar sua poção, ele pensa para si que quase não há energia espiritual na Terra para poder cultivar mais rápido e que ele precisa confiar nessa poção espiritual. Ele começa a mexer a poção e vê que sai um tipo de neblina dourada. Ele fica muito surpreso e vê que foi um sucesso. Ele bebe a sua poção e começa a cultivar. Enquanto cultiva, ele pensa para si que o cultivo pode ser classificado em 5 grandes domínios: Lianqi, Yuandan, Shenhu, Yuanshen, Tianhen. O manual do Sheng Xian que ele está praticando é o conjunto mais eficaz de todos os métodos de cultivo superiores. Ao atingir o estágio 1 do Lianqi, sua força superará facilmente a de um humano normal. Uma hora depois, ele percebe que atingiu com sucesso o estágio Lianqi inicial. Ele decide testar sua força, dando soco em uma árvore e faz um grande buraco nela. E vendo o estado de como a árvore ficou, ele pensa para si que deve ser capaz de lidar com todos os artistas marciais comuns. Então ele começa a pensar em uma maneira mais rápida de ganhar dinheiro. A cena corta para nosso protagonista na Lan House. Ele começa a pesquisar na web, no mercado negro, informações que possam lhe ajudar a chegar ao emprego. Ele pensa para si que o mundo do mercado negro é uma plataforma onde as pessoas trocam informações e que tem muitos trabalhos ali. Ele vê a informação que alguém tinha acabado de romper para o reino Unzum. Ele pensa para si que o Unzum deve ser um dos reinos entre os artistas marciais e que mesmo assim eles são apenas um mortal. Ele vê uma informação onde alguém estava oferecendo 10 milhões para matar uma garota e um assassino aceitou essa missão. Seu nome era Feng Si. No chat, muitas pessoas falam que esse assassino nunca falhou uma missão. O nosso prota, surpreso, pensa para si 10 milhões para matar uma garota e que existem pessoas que fazem esse tipo de serviço. Logo aparece uma mensagem no chat. O pai da garota queria contratar alguém para proteger ela por 20 milhões. Mas ninguém queria aceitar porque Feng Si, o assassino, era muito forte e cruel e ninguém quis pegar a missão. Todos estavam com medo do cara. O nosso prota, lendo as informações no chat e as mensagens, ele fala que é interessante. Ele vai e aceita a missão. Logo o telefone do nosso prota toca, perguntando se ele foi a pessoa que ele tinha aceitado a missão. Ele fala que sim e que está no café e pede para alguém buscar ele para acertarem os detalhes. A cena corta para o pai da garota com a sua assistente. Ela pergunta se a pessoa que ele contratou é confiável. Ele responde para ela que já é um milagre alguém ter aceitado a missão e que discutiriam isso depois quando o prota chegasse. Uma hora depois o prota chega e ao descer vê que é uma grande casa. Ele fala que essa casa é enorme. O pai da garota, ao ver o prota, pensa para si que ele parece bem jovem. Pergunta ao nosso prota se ele é o Sr. Uji e que ele é Suen que postou a missão. Ele cumprimenta o prota e fala para ele entrar. O prota fala para eles dar uma volta e dar uma olhada nos arredores. Ele fala que tá tudo bem, que eles conversam enquanto caminham. Ele começa a falar para o prota que ele tem um inimigo no mundo dos negócios. Ele está lutando há anos. Deu à polícia uma pista sobre seus ganhos ilegais e que seu inimigo é procurado pela polícia e que está fugindo, e que ele não esperava que seu inimigo usaria esse método de tentar matar a filha dele para se vingar dele. O prota dá uma olhada ao redor da casa e pergunta para ele se a casa dele pode ficar quieta. O prota percebe que tem muitas pessoas ali e que estão escondidos. Ele fala que as pessoas ali não são nada. Ele fala para o senhor que a casa dele é bem tranquila, apesar de estar um pouco cheia. O pai da garota fica surpreso com o prota. Ele pensa para si que o prota andou ali uma vez na propriedade e já notou os guardas. O prota fala para ele contra assassinos de primeira linha, aqueles guardas ali são inúteis. O pai da garota fica muito surpreso. Logo a sua assistente chega e fala que o mestre Lin está ali. O mestre Lin é um artista marcial de nível médio e ao seu lado é o seu discípulo, um artista marcial de baixo escalão. O mestre Lin se lamenta para o pai da garota porque
Ele queria contratar mais pessoas para ajudar, mas quando as pessoas ouviram que o seu oponente seria o Feng Si, elas ficaram com medo e recusaram. O pai da garota fica um pouco preocupado. O mestre Lin fala para ele não se preocupar, que ele vai fazer o seu melhor e achar uma solução. Ele olha para o prota e pergunta quem é. O pai da garota responde que ele foi quem aceitou a missão e fala que o nome dele é Uji. Mestre Lin com seu discípulo fica muito admirado porque eles veem que o prota é muito jovem. O discípulo do mestre Lin pergunta ao nosso prota se ele acha que vale 20 milhões. O mestre Lin reclama com seu discípulo para ele não ser desrespeitoso. O pai da garota fala que são todos amigos e que vieram ajudar uns aos outros. Não é preciso brigarem. O pai da garota, um pouco arrependido por ter contratado o prota, pensa para si que ele é muito jovem e o prota não será de muita ajuda, mas que vai ouvir primeiro qual é o plano do prota. Ele pergunta ao prota quais são os planos dele para a filha dele. O prota fala para ele remover toda a vigilância e guarda-costas que tem ao redor. O mestre Lin dá um suspiro e pergunta ao prota se ele está tentando atrair o Feng Si para se mostrar e que ele nunca cairia num truque tão simples assim. O prota fala que não, é porque eles são todos fracos e que eles só iriam estar atrapalhando. Os três ficam espantados com o que o prota fala. O pai da garota fala que o prota é ousado. O prota olha para o mestre Lin, seu discípulo, e fala para eles que eles não estão qualificados para ficar. O discípulo do mestre Lin fala para o nosso prota se ele acha que o prota já é o Uzun e pergunta ao nosso prota se ele quer tentar lutar com ele. O nosso prota pensa para si mesmo: o que há de bom em ser um Uzun? O nosso prota responde para ele que ele não está qualificado para testar. O discípulo do mestre Lin fica espantado com o que o prota diz. O prota fala para ele se ele quer testar, manda ele ligar para todos que podem lutar e todos podem ir junto de uma vez contra ele. O pai da garota e o mestre Lin ficam de boca aberta, pois não imaginaria que o prota ia falar aquilo. O pai da garota fala para o nosso prota por que ele não faz um duelo individual com o discípulo do mestre Lin. O nosso prota responde que não é necessário e manda todos cair para cima. O discípulo do mestre Lin, confiante, responde para o prota que vai ver quanto tempo ele consegue durar. Todos vão com tudo para cima do prota e o pai da garota fica surpreso e o mestre Lin se pergunta por que ele não está se movendo e revidando. O prota fica parado, só esperando o momento certo para atacar. Mas o nosso prota, sem se mexer, libera uma aura forte, arremessando todos para longe. Todos ficam admirados com o tamanho e poder do prota. O pai da garota fica surpreso com o nosso prota, porque o nosso prota sequer se mexeu. O nosso prota olha para o discípulo do mestre Lin e pergunta se ele vem também. O discípulo do mestre Lin parte para cima do nosso prota. O nosso prota, sem qualquer esforço, faz só um movimento com o braço arremessando ele para bem longe. Mestre Lin fica se perguntando que não pode ser. O nosso prota olha para o mestre Lin. Mestre Lin fala para o nosso prota que ele estava enganado sobre ele e pede desculpas. O discípulo do mestre Lin pergunta a ele se o mestre pode vencer o prota. Mestre Lin responde que mesmo o mestre Liu, que acabou de romper para o reino Zun, não é páreo para o prota. O pai da garota fica mais impressionado ainda com a fala do mestre Lin, porque ele não pensava que o prota seria tão forte. Mestre Lin fala para todos que o prota é um Uzun de alto cultivo. Todos ficam mais impressionados ainda com a fala do mestre Lin. A cena corta para a garota que o prota vai proteger, acordando. Ela se pergunta o que está acontecendo porque está tendo muito barulho. Já dentro da mansão, todos conversam. O pai da garota fala para o prota que ele é abençoado com um talento realmente impressionante. O prota humildemente responde que é apenas uma habilidade e pensa para si que eles sempre consideram ele como se fosse um Uzun. O pai da garota responde que a segurança da filha dele está na mão do prota e pergunta se há mais alguma coisa que ele possa fazer. O prota tem duas condições. Número 1, um depósito de 20 milhões. Número 2, tudo que ele disser vale para a segurança da garota. A garota responde imediatamente que vai fazer. O nosso prota diz que está bem e fala que precisa do depósito o mais rápido possível. Precisa tirar um dia para resolver umas coisas. Todos ficam espantados porque o prota pediu para sair. Mestre Lin fala que de acordo com o assassino Feng Si, ele fará uma mudança nesses 2 dias. O prota fala, então para deixar a filha do Sr. Su com ele. O pai da garota fica um pouco preocupado.
A filha do Sr. Su desce as escadas e aparece na sala vestida de pijama. Sr. Su reta com ela porque ela está vestida daquele jeito. Ela fala que está presa em casa todos os dias e só pode comer e dormir. E o que mais ela usaria, já que ela só fica em casa? Sr. Su fica irritado. Mestre Lin tenta acalmar o Sr. Su, falando que a senhorita Ji está frustrada por estar presa por tanto tempo, e é compreensível. Ela se aproxima do Prota e pergunta quem é ele. Sr. Su responde a ela que está avisando que o Prota é um hóspede estimado e que está protegendo ela, e fala para ela não ser desrespeitosa com ele. Ela, com um olhar debochado, olha para o nosso Prota e pergunta se ele... O nosso Prota coloca a sua xícara de chá que estava tomando e fala para ela que ela vai seguir o plano dele por um mês inteiro e que ele não restringirá a liberdade dela. Ela fala então que quer sair. O nosso Prota olha para o pai dela. Sr. Su concorda em deixar ela sair. Ela fica contente, já que por tanto tempo ficou presa, vai poder sair agora. Ele fala para ela que ela vai ter que sair com o Prota e vai ter que seguir certo, e não tem permissão para correr em lugar nenhum. Ela concorda com ele. A cena corta para dentro do carro no dia seguinte, onde nosso Prota está vendo seu celular. A garota responde para o seu tio, que é o motorista do carro, e pede para ele os levar para a metrópole, que ela não faz compra há muito tempo. O nosso Prota responde para o tio da garota para levá-los para a Universidade Longshan. A garota, não gostando, olha para o nosso Prota. Pergunta para o seu tio quem ele vai ouvir, ela ou o Prota. O tio da garota responde para ela, e o pai dela falou para ele seguir o plano do Prota. Ela, zangada, imediatamente pede para parar o carro e que ela vai andando sozinha. O Prota pede para parar o carro. Eles param o carro e imediatamente a garota abre a porta do carro e sai para fora, falando que vai seguir o seu próprio caminho. Ela olha em volta e vê que só tem montanhas, pastos. Ela decide entrar no carro e ficar quietinha, mas fica com raiva do Prota. O Prota fala para ela que tal agora ela não fazer uma cena, e depois que ele terminar os seus negócios, ele levará ela onde que ela queira ir. Ela, não gostando muito, mas concorda. Ele chega na universidade. Ela pergunta para o Prota se é ali que ele mora e que ali não é nada demais. Nosso Prota sai do carro sem responder uma palavra e ela fica irritada com ele. Ao se aproximar do local onde o Prota morava, vários homens ficam chamando a atenção dela e o Prota fala para ela seguir ele. Ela, irritada, responde como ela pode entrar nesse lugar. O tio da garota se aproxima dela e fala que o pai dela diz que ela deve estar sempre na área de visão do Prota. O Prota fala para ela se ela quer ainda ir às compras, que é melhor ela seguir ele. Imediatamente ela concorda em entrar. Ao entrar, eles se deparam com uma cena horrível. Os colegas do Prota tudo praticamente nus, fazendo a maior bagunça. Ela acha que aquilo é tudo nojento. Eles olham para o Prota e vê que não vai dar nada bom. Um deles fala que o Prota está de volta e fala que a garota que está com ele não é ruim. Um deles chama a garota de bonita e pergunta se ela quer brincar com eles. A garota, achando aquilo muito estranho, se esconde atrás do Prota. Prota pergunta a eles se eles lutam. Os figurantes respondem ao Prota o que há com ele, que eles apenas querem se divertir. O outro figurante fala que é só uma brincadeira e que eles todos ali são amigos afinal. O outro só concorda, falando que está certo. Parece mesmo aquele calango, velho. Esfregaçando na cabeça, velho. O nosso Prota fica irritado com tudo aquilo e fala tudo bem, que foi eles que pediram. O nosso Prota, irritado, demonstra um pouco do seu poder, criando uma espécie de ilusão, fazendo com que todos eles ficam apavorados e com medo. Todos eles começam a implorar para o nosso Prota não matar eles, e que sentiam muito. O Prota cancela o efeito da ilusão, e a garota pergunta a ele o que aconteceu com eles. O Prota responde que é apenas uma ilusão. O Prota fala para ela esperar um momento que ele só vai arrumar uma muda de roupa para ir embora. A cena corta para dentro do carro, onde a garota pergunta a ele que tipo de truque do mal ele usou agora há pouco. O Prota responde para ela, intimidando-a, que agora que ela viu o poder dele, se ela se comportar mal, ela vai ver. Ele responde que só estava brincando com ela. Ela fica irritada e começa a bater nele. O motorista pergunta ao nosso Prota que para onde eles irão agora. O Prota manda ele esperar um pouco e pega seu celular para fazer uma ligação para sua irmã e pergunta a ela onde que ela está agora. Depois de ter conversado com ela, ele pede para o motorista ir para o número 107 na rua Longtar. Ao chegar ao local onde que sua irmã trabalha, ele é recebido por duas garotas vestidas de empregada que recebem ele muito bem.
A garota que está acompanhando o prota começa a sorrir e pergunta se ele tem esse tipo de feitiço. O prota fica meio espantado com o local onde que ele está e se pergunta se a irmã está trabalhando no meio período ali, já que o local parece mais um bordel. Os dois entram no local e se sentam. Logo uma garota chega para atendê-lo e pergunta o que eles vão pedir. Ele pergunta à garota se tem alguém que trabalha ali com o nome Mushin. Essa é a irmã dele, galera. Responde que ela está servindo as mesas, trazendo comida. Ela vai até a irmã do prota e fala para ela que ela tem um cliente. Logo a garota aparece com a bandeja na mão. O prota, ao ver sua irmã vestida daquele jeito, fica espantado. O figurante passa a mão na bunda da sua irmã. Ele fala para ela que ela está fazendo esperar muito tempo e manda ela andar logo. O nosso prota, ao ter visto aquela cena, fica muito irritado. O cara continua ainda perturbando a irmã do prota e fala para ela sentar ali e conversar com ele. Seu nome é Sun Sheg-Ren. Ele é filho único de uma família muito poderosa e herdeiro. A irmã do prota, recusando, pede a ele licença e fala que tem muito trabalho para poder ser feito. Ele manda ela esperar e tira um anel e pede para ela ser sua namorada. Ela fica com muita vergonha e todos ficam olhando para ela. A garota que o prota está protegendo fala para ele que aquele cara ali é o filho do diretor das propriedades Sun. O cara fala para a irmã do prota que ele sabe que a família dela é pobre e que ela tem um irmão inútil. Ele fala que garante que ela viverá uma vida rica enquanto estiver com ele. Ela o rejeita e nega. Ele fica irritado e pega um copo de limonada e derrama nele. Num lugar bem complicado, ele chama o chefe do local e imediatamente ele vai correndo. Ele fala para o chefe que a garota derramou água nele e fala para o chefe mandar ela ir lembrar o local onde que ele derramou a água. O chefe, irritado com a irmã do prota, olha para ela e pergunta se é assim que ela faz o seu trabalho. Levanta a mão para bater nela. O nosso prota imediatamente agarra o braço dele, defendendo a sua irmã. O chefe pergunta quem é ele e pede para o soltar. Imediatamente o nosso prota com uma mão só joga ele para bem longe, em cima de uma mesa. Todos ficam espantados com tamanha força do prota. O cara que mexeu com a irmã do prota se aproxima dele e pergunta quem é ele. O prota simplesmente dá um tapão nele, arremessando ele no chão. Ele fala para o nosso prota que ele é o herdeiro do grupo de propriedade Sun e que o prota se atreve a bater nele e fala que o prota está pedindo a morte. A garota que está com o prota fala que não sabia que o grupo de propriedade Sun é tão poderoso. Logo o figurante fica assustado quando reconhece a voz. Ela se aproxima do prota e encosta nele e pergunta ao figurante se realmente ele quer tocá-lo. Ele com medo sai correndo do local. Enquanto ele sai, ela pergunta a ele que o pirralho do Sun já está saindo e pergunta se ele não vai esperar que ela converse com o pai dele. O figurante, enquanto corre, pensa para si que não esperaria que encontraria o diabo da família sua ali. Ele fala que não irá esquecer disso. A garota fala para o prota que ele deve uma a ela. O prota responde para ela que não, que o cara que lhe deve a vida. A irmã do prota se aproxima dele, muito envergonhado com o que aconteceu, pede para ir embora desse lugar. O prota, enquanto caminha com a sua irmã, pergunta a ela por que ela está trabalhando naquele local. Ela responde a ele que o pagamento é bom. O prota pensa para si e começa a analisar a situação da sua irmã, que ela está ali trabalhando naquele local por conta dele. Enquanto caminha, ela percebe que não mudou de roupa, que está ainda com a roupa do trabalho. O prota pergunta à garota se ela conhece algum lugar que eles possam ir para comprar roupa para sua irmã. Ela contente responde que ele perguntou à pessoa certa. A cena corta para uma loja de roupa, onde a irmã do prota está provando as roupas e pergunta a ele se está bom. Responde que não está nada mal. A garota que está com ele fala que é claro, que ela só escolhe o melhor. A irmã do prota, ao ouvir o preço da roupa, fala que não vai ficar, mas a garota responde para ela não se preocupar, já que o irmão dela agora é rico e que ele tem dinheiro suficiente para comprar a loja inteira, que algumas roupas não são nada. Ela fica surpresa com a resposta da garota e pergunta como é possível. A garota responde que atualmente ele é o guarda-costas dela e o salário dele é muito alto. Nosso prota olha para sua irmã com um olhar presunçoso. Ela corta para o lado de fora da loja, onde nosso prota está se despedindo da sua irmã. O prota fala que transferiu um dinheiro para ela
e que é para ela tirar um pouco para ela e dar o resto para sua mãe. Ela pergunta ao nosso prota se ele não vai explicar isso. Ele responde para ela que ele conheceu um mestre misterioso e que ele o iluminou. Ele ensinou artes marciais para ele, por isso que ele mudou. Ela fala para ele perguntando se ele acha que ela vai acreditar no que ele falou. Ele responde para ela que ele realmente mudou e que um leopardo não muda de lugar sem motivo. Ela começa a sorrir e fala para ele esquecer que é bom que ele tenha mudado e vai contar para sua mãe hoje. Enquanto ela vai embora, ele pede para sua irmã dizer à sua mãe que sente muito. Ela fala para ele mesmo dizer isso. A garota que estava com o prota sorrindo fala para ele se ele é altamente qualificado e pergunta se ele é um ciscom. Mas o prota olha para sua irmã indo embora e fica corado. Eles entram no carro. A garota fala para o prota que ela ajudou ele agora e como ele vai pagar ela. O prota responde que vai seguir ela para onde ela quiser ir o resto do dia. Eles vão para um shopping. A garota, ao sair do carro, fala: vamos às compras. A cena corta para o fim da tarde, onde o nosso prota está parecendo um burro de carga, carregando muitas compras. Ele se pergunta para si que essa garota, como o humor dela pode ser tão bom. Já dentro do carro, ela fala que está tão feliz hoje. O prota pensa para si que ele pode ver como ela está feliz, já que está lá atrás todo empilhado e cheio de compras. Logo o nosso prota percebe algo. O motorista pergunta a ele o que há de errado. O prota responde que não é nada e fala para voltarem logo. Atrás, Aparece um homem mascarado falando que o alvo está a caminho. Na estrada, eles vê uma árvore caída no chão. O motorista pergunta o que aconteceu e do porquê há uma árvore no meio da estrada. Algumas aves ficam espantadas nas árvores. O motorista percebe que vem chegando perto de si algo rápido em alta velocidade, uma bala de revólver. Liga o nosso prota com o seu poder para ela. O motorista pergunta ao nosso prota se isso é uma bala. O nosso prota pensa para si que se realmente eles estão jogando esse tipo de truque e que vai se divertir com eles. O nosso prota, com um movimento só, faz a bala voltar do lugar de onde ela veio. As balas vão voando em direção aos assassinos, atingindo eles na cabeça, matando-os. A garota acorda e abre a porta do carro. Ela fala que está tão barulhento ali, que qual é a comoção. Ao ver o seu tio, ela pergunta por que ele está no chão. Imediatamente, ele manda sua sobrinha voltar para dentro do carro, que aquilo é uma emboscada. Ela pergunta o que está acontecendo e aonde eles estão. Logo, ela percebe um cheiro estranho e percebe que é um tipo de gás alucinogêneo. A garota e seu tio caem no chão. O prota fica ali no meio do gás sem acontecer nada com ele e pensa para si que parece que agora ele vai ter que mostrar algumas habilidades. Logo chegam mais assassinos e perguntam onde a garota está. A garota se pergunta aonde está o prota, porque ele não apareceu ainda. Os assassinos falam para eles terem cuidado, que eles vão mover o alvo logo. O nosso prota logo aparece atrás deles e pergunta a qual organização eles pertencem. Os assassinos ficam todos espantados e perguntam para si se o prota quer prender eles todos de uma vez só. O prota vai com tudo para cima deles. Um deles fala que o prota está sozinho e que não pode dar conta deles todos. O figurante ordena aos outros que matem logo o prota. O nosso prota sorri enquanto está segurando 3 folhas na mão. Ele chama aqueles assassinos de batatas fritas pequenas. Ele vai com tudo para cima dos assassinos e começa a eliminar todos eles. O líder deles fica espantado quando vê o prota eliminando todos eles com uma folha. O prota pergunta a ele por que existe um mestre como ele na cidade de Longshan. O prota fala para ele, já que ele respondeu a pergunta dele, então não precisa perguntar. O nosso prota dá mais uma chance a ele e pergunta novamente de qual organização eles são. O figurante, sorrindo, fala para o prota que tem medo de decepcioná-lo, porque ele não vai dar informação nenhuma. Ele mastiga um tipo de comprimido e morre. O prota percebe que ele usou veneno para se matar e se lamenta porque ele foi muito descuidado e devia ter feito isso logo. O prota vai até a árvore que estava no meio da estrada e atira com um só movimento. O prota olha para a garota e vai até ela. E tocando no seu colar, ele pensa para si que a garota não pode acordar agora, senão haverá muitos problemas. Enquanto o prota toca no seu colar, ela abre os olhos e ele está muito em cima dela. Galera, se vocês querem a parte 2 dessa obra, deixe aí nos comentários. Até a próxima, valeu!